Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Arte Nativamente. Aqui a gente fala sobre bioconstrução, bioarquitetura, casas ecológicas e também um pouco sobre nosso estilo de vida. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os cuidados que a gente tem que ter quando a gente faz uma parede de terra. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a durabilidade de uma parede de terra. Na América Latina, existem construções com terra datadas de mais de 300 anos. Já me parece um bom tempo para se durar, não é? Mas claro que para todo esse tempo ser possível e viável, é necessário ter os cuidados na hora da execução e também as manutenções que tem que se fazer em qualquer tipo de edificação, não apenas numa construção com terra. Então vamos ver quais são esses cuidados primordiais que a gente tem que ter na hora de executar uma parede de terra. Mas antes, se você curte esse conteúdo de bioconstrução, construção com terra, então se inscreva no nosso canal que a gente está sempre publicando aqui novos vídeos com conteúdos bem bacanas para vocês. Bom, uma das frases mais faladas na bioconstrução é que uma edificação de terra ela precisa ter uma bota de cano alto e um chapéu de aba larga. Essa frase que define os dois primeiros pontos que a gente precisa ter cuidado ao construir uma parede de terra. O primeiro cuidado, então, é isolar essa parede do chão. A parede de terra, assim como também outras paredes, elas não podem ficar em contato com a umidade, não só do chão, mas em áreas molhadas e tudo mais. Então, quando a gente vai iniciar uma parede, é importante a gente elevar ela do chão, fazendo uma sapata um pouco mais elevada, como está mostrando nessa foto que vocês estão vendo. E é isso que se define a bota de cano alto. A própria sapata sendo elevada do chão e protegendo a parede de chuvas ou também de respingos e algumas batidas que podem acontecer nesse primeiro estágio da parede. Quanto mais protegermos a parede do chão, também maior será a sua durabilidade. O segundo ponto é o chapéu de aba larga. O que seria isso? É o nosso beiral. Nas paredes de terra, a gente tem que pensar um beiral bem avantajado, pelo menos de 80 centímetros, para sempre estar pensando na proteção da parede contra a umidade, contra a chuva, contra o vento e contra impactos mecânicos também. Então, a bota de cano alto e o chapéu de aba larga, eles vão proteger exatamente sobre isso. Se você protege a sua edificação de terra da chuva, com certeza ela vai ter uma durabilidade muito maior. O terceiro ponto é fazer um estudo sobre a região que você vai estar inserindo essa edificação e também sobre os ventos e a chuva, da onde vem a chuva, da onde vem os ventos. Logo aí você vai prestar atenção em quais as paredes que vão receber mais essas intempéries e proteger ela de tais formas que podem ser como um reboco mais resistente ou às vezes proteger com o formato da edificação ou também um quebra-vento com vegetação ou alguma outra parede, um muro ou a própria topografia ela pode estar protegendo essa edificação também. O quarto ponto é fazer um estudo do solo que você vai estar construindo essa parede. Claro que isso também vai depender da técnica que você vai optar. Por exemplo, essa parede aqui é uma parede que inicia com a técnica de cordwood, que é os roliços assentados com a massa de terra, e depois ela continua com a técnica de quincha, que é praticamente um pau a pique, com uma estrutura de madeira e o barro dentro. Essas duas massas dessas técnicas, elas são praticamente a mesma. E ela precisa de aproximadamente 20 a 25% de argila. Então, para a gente saber tudo isso, antes a gente precisa conhecer o nosso solo, antes de fazer o traço ideal para aquela técnica. Conhecendo melhor o nosso solo, a gente vai poder chegar nessa massa ideal para construir a técnica desejada. E sabendo disso, a gente também vai prevenir patologias futuras nessa parede. O quinto ponto é pensar em todas as camadas de acabamento.
Quando a gente trabalha uma parede de terra, geralmente a gente faz pelo menos 2 tipos de reboco. O reboco grosso e o reboco fino. E depois dele ainda a gente tem a parte de geotinta. Essas 2 camadas últimas, que é o reboco fino e a geotinta, elas vão proteger a nossa parede das intempéries. Então é muito importante a parede ser finalizada logo e receber essas camadas para proteger ela e não apresentar patologias futuras. E o 6º e último ponto é prestar atenção nas vegetações que estão rodeando nossa parede. É claro que às vezes a gente vê uma parede com uma trepadeira e acha muito bonito, mas essa trepadeira ela pode danificar muito a nossa parede, tanto o reboco quanto a parte estrutural da parede. Então, o que antes era bem bonito pode se tornar um problemão. E aí, gostou desse vídeo? Lembra de mais algum detalhe que a gente tem que cuidar ao pensar uma parede de terra? Então, comenta ali embaixo nos nossos comentários que a gente vai gostar de saber. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e aperta no joinha também para estar apoiando o nosso projeto. Obrigada, até a próxima!